Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Eu sou missionária Ivonete e hoje eu quero gravar uma palavra do coração de Deus para a sua vida. Eu quero pedir que você curta meu vídeo, compartilhe com familiares, com amigos, me ajude a levar a palavra de Deus a outras pessoas, a outros corações. Amém? Diz a Bíblia, no Salmo 136, Deus é louvado porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai a Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. No versículo 10, que feriu o Egito dos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. Nesse salmo, nós vamos entender que a bondade de Deus e a misericórdia de Deus é muito grande. E Deus, ele deve ser louvado, exaltado pelos seus grandes filhos. Primeiro, porque ele é bom, porque a sua bondade é para sempre, como está escrito nesse salmo. Deus não é bom em momentos apenas. Ele é eterno, ele é para sempre. Só faz o bem e dá sua existência. A essência dele é fazer o bem. A existência nossa, que Deus nos criou, é para fazermos o bem. Por quê? Porque os justos juízos de Deus também têm a sua misericórdia. Nesse salmo ele diz que das águas ele criou a terra. A palavra de Deus diz em Gênesis que Deus tirou esse planeta, a terra, que ele fez para a glória dele, para ele mesmo. Ele tirou da face das águas, porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então diz a palavra de Deus que ele fez as coisas visíveis, invisíveis, eternas e todas elas perfeitas. Deus fez o universo, criou a luz, dissipou as trevas e deu governo, o governo das suas mãos, e os fixou para sempre. Deus tem um tempo determinado sempre, onde ele estará movendo muitas coisas para o cumprimento da sua vontade. E a sua vontade é boa, é perfeita, e Deus declarou a força do seu braço forte nesse salmo, quando ele deu vitória a Israel e dissipou, derribou Faraó, o rei do Egito. Quando Deus enviou Moisés e a Faraó, Faraó disse: que Deus? Eu não conheço outro Deus. No Egito eu sou Deus. Mas Faraó percebeu que Deus, com o seu braço forte, dissipou a sua força, tirou a honra do Egito, pois a palavra de Deus diz que o Egito tremeu e temeu ante o feito de Deus, diante dos que governavam juntamente com Faraó. Deus confundiu o governo de Faraó e abateu a ele diante de todos os seus. E todos viram que os feitos de Deus são feitos gloriosos. E a palavra de Deus diz que Deus, ele não muda. A um, Deus levanta, e a outro, Deus abate. Isso aconteceu contrastando com a situação de Israel, que era uma situação de cativeiro, e de Faraó, que era um Deus que se exaltava. Mas a força e a honra do Egito se tornou em nada. Porém, Israel foi exaltado, protegido e nutrido nos seus caminhos. Assim Deus faz, porque o caminho do Senhor é perfeito. Jesus, quando estava ensinando aos seus discípulos, ele disse que ele é o caminho que nós devemos seguir. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E Jesus nos tirou do nosso lugar de humilhação, que nós estávamos destruídos pelo pecado, e ele preparou para nós a redenção, preparou para nós uma veste nova,
trouxe para nós a sua benignidade. Jesus é o centro do amor de Deus, que Deus preparou pela sua misericórdia e bondade para nos remir de todo o mal. Deus não esqueceu de nós em nenhum momento, porque Ele dá mantimento à nossa vida. Ele nos livra constantemente dos ataques do nosso perseguidor. E o nosso Deus preparou para nós um caminho no deserto. Diz a palavra de Deus que o nosso Deus, Ele preparou rios no ermo, ou seja, num lugar sequioso, num lugar deserto. Deus transformou esses lugares desérticos e abatidos em força para nós, em lugares férteis, um lugar que tem sombra, como diz no Salmo 1, que o nosso Deus, Ele nos plantou junto a ribeiros de águas, e nós damos fruto na estação certa e própria, e nossas folhas não caem. E mais ainda, ao homem, tudo o que fizer prosperará. Deus trocou nossa veste de vergonha e da derrota pelo pecado. Ele nos limpou pela sua palavra, tornando a nossa vida uma vida fértil. Porque nosso Deus é bom e a palavra de Deus diz: temei a Deus, porque Ele é exaltado no seu lugar santo. Amém? Deus abençoa, em nome de Jesus.